Muito obrigado, Nit. Bom, gente, então com isso eu acho que a gente dá um início muito especial para o nosso seminário, né? E abre as portas para o nosso primeiro painel, que eu já gostaria de apresentar aqui. Então, de novo, a gente vai contar com o Kazim Rizvi, da The Dialogue da Índia, com a Mallory Nodal, do Center for Democracy and Technology dos Estados Unidos, com a Isabela Bagueiros, do Tor Project, e com o membro do Parlamento Europeu, Patrick Breyer, que já está chegando, já me avisou. Então, eu sugiro que a gente já dê início, né, às apresentações, e o Patrick deve se juntar a nós em breve. Se alguém não tiver... Alguém tem alguma preferência de começar esse painel? Does anybody want to take a step forward and start this panel? Bom, então, pela ordem de apresentações, Kazim ficaria à vontade de dar o pontapé inicial a essa geopolítica da criptografia. Starting the kickoff with this geopolitics with your presentation. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Eu espero que vocês consigam me ouvir. Great. Okay, I hope everybody is able to listen to me. So thank you so much, André, for having me Muito obrigado, André. Thank you to organizers for organizing this very timely discussion on the geopolitical and the global landscape na geopolítica da encriptação. Niti gave a really good presentation of Anitta deu uma apresentação muito boa. The history of how regulators and countries have been trying to regulate encryption and trying to sort of como todos, na verdade, têm tentado lidar com encriptação, acesso a dados, e também foi focado em começar... Eu vou começar com o que acontece na Índia, o que tem acontecido nos últimos anos, e aí eu posso ouvir as perguntas de vocês e respondê-las posteriormente. Eu acho que o que nós estamos vendo na Índia, bem como em outros países, é essa necessidade do governo, por um lado, de trazer segurança para as pessoas. E o que nós estamos vendo é que cada vez mais pessoas estão online, você tem as pessoas usando a internet para diferentes atividades. Isso claramente tem aumentado a necessidade dessa encriptação, dessa segurança. E é uma das coisas que temos visto aqui, desses desafios que estamos vendo na parte de investigação, na parte de identificar atividades criminosas que tenham ocorrido offline e online. E com isso, com o aumento da tecnologia e o aumento das tecnologias no mundo, e na Índia também, por consequência, houve a necessidade das forças policiais e do governo regularem a internet na Índia. E a segurança, por um lado, é importante para as nações soberanas, mas, por outro lado, é também importante a privacidade. E na Índia, nós temos direito à privacidade, assegurada pela Suprema Corte, como direito fundamental. E esse cabo de guerra, que temos a privacidade e segurança, tem muito mais a ver com encontrar formas de complementar um lado ao outro. Como a segurança pode complementar a privacidade e vice-versa, e como vocês vão ver. A segurança é importante, a privacidade também, e onde é o limite? É o equilíbrio que todo mundo está tentando compreender e trabalhar nessa direção. O direito à privacidade na Índia, que foi garantido pela Suprema Corte, ele traz provisões para acessar dados por forças policiais, mas somente nas condições que é necessário, é proporcional, e qualquer acesso para os dados governamentais devem seguir essas diretrizes quando falamos sobre dados para forças policiais. Olhando a encriptação e
o aumento da encriptação também, e por que ela é crítica quando vemos a encriptação hoje, na perspectiva de privacidade. É muito importante salvaguardar a encriptação por conta dos seus usuários, porque para que eles tenham a melhor criptografia, a melhor encriptação, e é importante, porque às vezes elas estão compartilhando detalhes e coisas, e essas partes de segurança, e esses aplicativos, esses dispositivos, é importante que eles usem essa encriptação para salvaguardar a privacidade. Mas também não é só isso, é segurança também. Quando falamos de encriptação, nós estamos falando também sobre diferentes habilidades. É difícil hackear um sistema, são coisas que funcionam e protegem seus dados por causa da natureza dos protocolos que são utilizados. Como o padrão ouro para encriptação hoje. E ele salvaguarda a privacidade, mas também a segurança das pessoas. Se eles estão compartilhando informações, isso já está sendo salvaguardado e não é fácil hackear. Então, na parte de segurança, então a encriptação é muito importante, porque, mais uma vez, ela traz a privacidade das pessoas, mas também a segurança da nação como um todo, não só dos cidadãos. Isso é muito importante também para o governo, para a sociedade civil e para os agentes privados também. Seguindo em frente, o que pode ser visto nos últimos anos é que, com o crescimento das fake news ou dos materiais de pornografia infantil, e o governo sentiu a necessidade de ver acesso excepcional, de ter acesso excepcional, e nós vimos já os relatos. Tem o IP User, que o Estado quer fazer o seu trabalho para trazer melhor segurança e trazer acesso. A intenção é nobre, claro. Nós queremos checar o problema, o conteúdo sexual e a liberdade de expressão, mas temos que fortalecer a encriptação ainda assim. Tem vários debates trazidos que existe um consenso que você não precisa quebrar a encriptação para regular essas plataformas e para checar a proliferação do abuso infantil e de... É possível servir aos propósitos das agências policiais. E isso é a comunidade de pesquisa e os especialistas têm conversado sobre isso. Porque se você quebra a encriptação uma vez, você abre backdoors, você abre vulnerabilidades que podem ser hackeadas, que podem ser abusadas por atores que não são do Estado, e adversários governamentais ou governos adversários, e você expõe a arquitetura de segurança dos países se você abrir essas backdoors nos dispositivos. Então, como você faz o trabalho? Como você ajuda as forças policiais para conseguir processar os criminosos e checar o conteúdo problemático? Bom, é muito mais em metadados melhorados em agentes metadata. E isso é uma grande discussão na Índia e globalmente, ver como os metadados podem ajudar a servir o propósito de forças policiais. Porque é um propósito legítimo sem quebrar e comprometer a encriptação das pessoas. E nós vimos em diversos casos, also globally, and we've seen research where metadata analysis has helped análise de metadados ajuda a pegar criminosos e nos propósitos de investigação, e ajuda muito em achar os culpados, e a resposta está na melhoria de colaboração entre as empresas de tecnologia por um lado e o governo no outro, e também na melhoria da capacidade do Estado
quando falamos de análise de metadados, e as ferramentas, a capacidade do Estado deve melhorar, a habilidade do Estado deve melhorar. Quando nós vemos também opções que, versus as opções mais preguiçosas, digamos assim, que quebram criptografia. É importante que compreendamos de onde nós vemos e que a gente não deve comprometer a privacidade das pessoas para achar os culpados, porque às vezes você não vai conseguir encontrar em toda a informação quebrada e identificar o a origem do conteúdo, mas com metadados talvez seja possível. E outra coisa, fazendo isso, você pode quebrar a segurança de uma nação e do seu povo. E há ferramentas para God knows what can go wrong. So I think we have to reach a consensus, então temos que chegar a um consenso de um equilíbrio, de uma abordagem de equilíbrio, onde nós mantemos a privacidade e salvaguardamos a encriptação e asseguremos que não hajam backdoors nós devemos prevenir isso ou impedir que isso aconteça e devemos descobrir formas de ajudar as forças policiais, e é aqui que eu queria encerrar e eu posso discutir posteriormente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Kazim. Eu acho que a tua fala ela dialoga muitíssimo com a intenção desse painel, né? Que é de traçar características, apesar de particulares algumas de cada país, mas que terminam se tornando uma constante nas políticas anti-criptografia em outros países. Né? E uma delas que eu percebo, por exemplo, é essa falta de dimensionamento por parte do poder público, por parte das forças de investigação, de que a criptografia não está aí simplesmente para proteger direitos individuais, mas também direitos coletivos e também a segurança do próprio Estado. Então, me parece que isso não é específico de uma região, mas não, é uma diagonal, né, que está presente no Brasil, está presente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e isso eu acho que configura, sim, uma característica geopolítica dessas políticas de criptografia. E a outra coisa, já para dar a deixa para Mallory, que, por exemplo, nas propostas de rastreabilidade, não é considerado muitas vezes que isso afetaria a criptografia ponta a ponta. Né? Mas sim, eu acho que em um caráter global, técnico da criptografia ponta a ponta, isso justamente feriria os princípios basilares de confiança sobre o sigilo das comunicações, por exemplo. E eu sei que a Mallory, por exemplo, ela desenvolve escritos sobre o que seria a definição de criptografia ponta a ponta e quando é que essas políticas eventualmente afetam justamente essas características, retirando a natureza de ponta a ponta da criptografia. E aí eu já, aproveitando, faço essa ponte entre a fala do Kazim com a fala da Mallory e dou a palavra para você, Mallory, por favor. And I pass the floor on to you, Mallory. Thank you. Thanks very much. Thanks for inviting me. Muito obrigado pelo convite. Just to give a little bit of background, só para trazer pano de fundo, Mallory Knodel. I'm the Chief Technology Officer at the Center for Democracy and Technology, I'm based in Washington, D.C. Eu estou em Washington, and D.C. I also participate as actually the co-chair of the Human Rights Protocol Considerations Research Group at the Internet Engineering Internet Research Task Force, and I'm an advisor to the Freedom Online Coalition, which is 32 democratic governments that were formed around 2011. So I wanted to talk a little bit about what CDT's strategy is around this and why it matters in our advocacy work to protect end-to-end encryption. And I will also then talk about what are some of the key technical features of both the sort of attacks on end-to-end encryption now and how I think we should respond as advocates to get to the very specific question that André específica que o André bem trouxe aqui para nós, das propostas como rastreabilidade, mas há outras também, e eu quero conseguir trazer todas em uma estrutura para vocês. Eu vou começar do início.
CDT and others are steering committee members of a global encryption coalition, and the reason why, Unity and others have mentioned it, the reason why we're doing it is because, again, it's very global right now. Even the democratic governments that I've mentioned as part of a Freedom Online coalition, they are at the same time advocating for internet freedom, of which privacy and censorship circumvention are certainly a part. They're then using the Five Eyes countries as well as India and Japan to put out anti-encryption statements. And it used to be the statements are don't use encryption, don't adopt encryption, but now we're seeing a trend where adoption is fine, go ahead and use encryption, but we'd like to monitor you and your use of encryption. And that is a very important shift. And I think also another one to highlight is that not only is the conversation around a sort of quote backdoor or exceptional access to that encryption for the purpose of monitoring, we're actually seeing a whole host of requests. So it isn't just a backdoor. It is, can we have access to one message? Can we have access to all past messages? Can we have access to messages going forward so that we monitor future messages? Can we have enhanced metadata so that we don't just see the message content, but we know who sent it, who's seen it, its whole history? Can we, in fact, use media, the media sent over encrypted messaging to use facial recognition to identify people in photos, to have some real-time intervention if there's harm that's been done? I mean, the list goes on. It's actually, from a systems and technical implementation perspective, rather a lot. We're putting a lot of faith in technology as the solution, whether it be to curb reduzir terrorismo, para extremist views, or if it's to curb opiniões extremistas, ou então para reduzir abuso de crianças, para parar sindicatos criminosos, para afetar lavagem de dinheiro. Existem muitos que pode ser feito pelas autoridades policiais para resolver muitos problemas de hoje. Sim, não é que os defensores de criptografia não estão do lado dos criminosos. Sim, não, obviamente não, mas sabemos mais que tudo que a tecnologia não é uma solução em si, não é a única solução, né? Então deve ser parte de outras soluções também. E pode haver outros meios de fazer essa proteção. Então agora não é mais backdoor. Agora podemos ter tecnologias de monitoramento de outros bolsões que podem ser aparentemente privados, mas têm acesso, que isso na verdade seria para que são utilizados pelos criminosos. Outra tendência que temos visto é a noção de que essas novas essas novas tecnologias permitiriam monitoramento perverso, e haveria teria que ser combatido porque não é compatível com a criptografia, porque algo que isso é muito interessante, porque isso tem sido defendido significativamente aqui, o ponta a ponta, a criptografia ponta a ponta pode ter sistemas encriptografados no final, é basicamente onde os crimes ocorrem, mas isso não é um retrato fiel desses padrões, desses atos. Muitos desses atos acontecem em aberto, estão acontecendo fora da comunicação. Existe tanto que as forças policiais conseguem fazer com os dados que já existem disponíveis. Mas é um pouco inocente tentar atrair usuários a usar um sistema, um armazenamento em nuvem, dando uma promessa de que estariam mais seguros, mas aí não ser verdade. E isso talvez pode danificar a confiança do usuário, e seria uma mentira, que isso não deveria ser pedido às empresas de tecnologia, porque coloca em risco o seu modelo de negócio e, na verdade, é apenas errada, né? Então é muito importante focar sobre a incompatibilidade de monitoramento e vigilância e proteção
de criptografia, porque não podem ocorrer no mesmo painel. Outra coisa que não podemos fazer é a privacidade tem se tornado mais e mais um modelo de negócio para as empresas de tecnologia. Nietzsche mencionou de como as pessoas desconfiam de ferramentas australianas de tecnologia, que isso foi um ponto importante para a lei da australiana. Então, isso é importante porque mais e mais tudo de browsers até acesso por telefone, todo mundo está defendendo que devem investir esses produtos, devem usar esses produtos por causa da sua privacidade. Então, privacidade está movendo o mercado. Isso significa que poderemos convencer a fazer as coisas certas e não se ameaçar o que já está funcionando bem. Então, eu vou falar um pouco mais sobre esses pontos para dar um quadro geral mais claro. As outras coisas que têm mudado, logicamente, é que antigamente falávamos sobre a necessidade sobre monitoramento, o terrorismo, agora mudou, né? Ainda está lá, o argumento ainda está lá, mas o que pegou mais nos Estados Unidos, em outros lugares, e na Europa, por exemplo, é abuso sexual de crianças, ou até exploração infantil, que numa categoria mais ampla, onde, por exemplo, na Índia, no Brasil, pode estar relacionado mais à desinformação, mas existem uma sobreposição desses dois temas, e o uso do poder político nesse aspecto é preocupante. Mas eu gostaria de ressaltar que os governos, talvez as forças policiais, estão utilizando isso como a narrativa principal. Os governos não são monolito, existem contradições internas nas políticas governamentais. Por exemplo, Europa, muitos ministérios seriam muito a favor de criptografia, poderiam, por causa da segurança de transações na internet, então muito está sendo feito online, então isso realmente é muito importante ter essa criptografia em tudo, né? E isso é não é, então, uma posição única. E você não pode ter os dois, né, os dois lados. Então, cabe ao governo estabelecer uma política clara. Eles vão proteger, vão ser o país democrático que finalmente quebra a criptografia para o mundo, ou eles vão continuar a manter todos os recursos da internet seguros e conseguirem participar dessa conversa. Precisamos mais alinhamentos, precisamos promover esse alinhamento entre os governos, dentro dos governos e as agências, e talvez estão do outro lado da moeda das leis das forças policiais. No passado, quando a narrativa foi mais relacionada ao terrorismo, havia organizações no mundo que combatiam extremismo religioso, etc., que sim, sentavam e falavam a favor da criptografia. Precisamos fazer a mesma coisa em relação às organizações de proteção às crianças para ter esse alinhamento, para realmente são perguntas muito difíceis, são difíceis de solucionar e é difícil para a sociedade conseguir uma resposta, mas não vai ser uma resposta técnica apenas, ter um backdoor ou ter uma lista de diferentes funções, né? Então, pode haver mudanças, e essas mudanças poderiam colocar as crianças em risco, poderiam afetar a capacidade dos trabalhadores sociais e funcionários operarem enquanto mantém as crianças seguras. E precisamos falar um pouco mais uns com os outros sobre esses assuntos, com certeza. Sobre algo que todo mundo mencionou, é que quando essas mudanças ocorrerem no nível técnico, vai ser uma mudança global e de diferentes dimensões. Eu estava falando sobre conteúdo terrorista, ou material relacionado a abuso infantil. Qualquer país pode sofrer isso. Por exemplo, propriedade intelectual, propriedade intelectual, se você for analisar nos últimos 20 anos, remoção disso. Não existe uma maneira técnica de garantir
que a monitoramento, remoção vai focar apenas nesses conteúdos. Não existe como limitar isso. Se for implementado no sistema, para esses, ele pode ser utilizado para outros. Só mudar o que o algoritmo está procurando. Protestos online, cópias ilegais de filmes, etc. Então, outra coisa importante a notar é que o sistema vai ser redesenhado. Então, Niti falou um pouco sobre isso, sobre a arquitetura, falou sobre as configurações padrões, etc., default. Isso pode haver intervenção. Mas o que está sendo proposto em todos os casos é que é mais difícil voltar atrás e mudar é o sistema, a arquitetura do sistema. Acompanhar a pessoa e seguir a pessoa e sistemas ghost de sombreamento e de fantasmas, tudo isso precisa utilizar o sistema que seja desenhado de maneira diferente, e mesmo que você tiver configurações que falam, é apenas para isso, é apenas para esses usuários nesses países, é apenas para esse tempo específico, a arquitetura vai mudar para todo mundo. Mesmo se vocês tiverem... Não, olha, vocês podem optar para participar disso. Se você fizer nesse país, nos Estados Unidos ou em outro... Se você for um usuário, você pode optar para não usar isso. Não importa. A arquitetura do sistema foi redesenhada para o sistema de criptografia ponta a ponta seja ameaçado. Não vai funcionar da maneira apropriada. Eu vou falar aqui sobre a comunidade técnica. Se você está utilizando sobre chat de criptografia ponta a ponta, é muito difícil fazer isso se você... E vai ser um problema se você quiser fazer o sistema menos seguro. Ter certeza que as trocas sejam feitas de maneira mais bem sucedida. Os engenheiros trabalham nisso constantemente, é algo muito difícil de se conseguir, e colocar essas novas funcionalidades é incompatível. Por último, temos a arquitetura do sistema, temos as configurações, temos o optar do usuário, temos também, em termos de acompanhamento, tracing, quem mandou, rastreabilidade, quem mandou, e metadados, muitas vezes as pessoas já sabem quem foi, muitas vezes já tem muitos usuários que já compartilharam, às vezes você precisa avisar, olha aqui é nosso número WhatsApp, por favor, isso aqui pode ser utilizado. Né, de como as mídias podem ser utilizadas pelos usuários para informar sobre crimes. Então, não é que as pessoas podiam já ver dentro das mensagens. O que eles precisariam era, eles precisaram uma permissão, precisavam metadados para reforçar. Esses usos e essas normas valem a pena ser mencionados, porque às vezes podem ser a solução alternativa, entre aspas, para quebrar a criptografia. Mas aí eu colocaria aqui alguns pontos falando sobre alguma das outras ideias, bloquear e sem quebrar a criptografia. Isso não foi dito, que é brilhante. Já existem dados, você precisa analisar os dados melhor. O problema desse argumento é que a longo prazo, olhando a trajetória disso, vão melhorar, sim, na capacidade de analisar, e eles vão querer mais dados para analisar. O problema agora é que, nos sistemas encriptografados, um dos princípios é que, para reduzir os dados, reduzir os metadados, não criar nos metadados para começar. Então, quando falar do abuso sexual, ter mais gente olhar esse material, avaliar o material, ter um intermediário que analisa esses dados, faz processamento desses dados, na verdade, difunde esses dados, é criar mais dados. Um dos princípios é minimizar dados. Então, somos contra qualquer proposta de quebrar a criptografia, mas isso é mais do que backdoor, né? Simplesmente porque isso vai causar difundir esses dados. No caso de conteúdos danosos, todas essas propostas são ruins e precisamos pensar de maneiras
de analisar a produção desses dados e análise desses dados e dar força aos usuários para tomar decisões quando eles não puderem interromper o que eles acham ser uma sua experiência de usuário ruim. Eu agradeço muito a participação e eu estou aqui aberta a suas perguntas. Eu agradeço aqui também aos outros panelistas aqui e muitos comentários muito interessantes. Vai ser uma grande discussão. Obrigada. Excelente, Mallory. Muito obrigado mais uma vez. Interessante que a fala da Mallory ela aponta para alguns caminhos que eu já aproveito para fazer uma ponte também e para convidar o Patrick Breyer, que acho que a ideia de interceptação, né, a própria natureza da ideia de interceptação de comunicações em fluxo em um determinado espaço de tempo parece estar ficando obsoleta, né? Então, cada vez mais, as técnicas de acesso a dados, elas não estão reduzidas a um espaço de tempo ou a um fluxo de comunicação específico, mas não. Elas tendem a ter acesso a um conjunto de dados pessoais e em diferentes plataformas, cada vez mais acumulado, né? E eu acho interessante também essa analogia que a Mallory faz com o debate sobre propriedade intelectual, direito autoral, porque é um estudo de caso histórico que parece já dar subsídios para a gente entender, por exemplo, como é que mecanismos de client-side scanning vão funcionar, né? Eu acho que a China, por exemplo, é um excelente exemplo disso, de como comunicações de diferentes naturezas, elas vão cada vez formando uma lista cada vez maior de hipóteses em que a filtragem de conteúdos vai ser empregada, né? E aí, na Europa, por exemplo, esse tipo de política pública está bastante em voga desde o segundo semestre de 2020 e vem ganhando força. E, bom, com isso, deixo para a gente conversar mais durante o debate, e com isso eu já chamo o Patrick Breyer para fazer sua contribuição. Patrick, por favor, fique à vontade. Olá, muito obrigado pelo convite para esse debate. Sendo um defensor da privacidade já há bastante tempo, eu quero começar com o princípio, dizendo que conhecimento é poder. E, portanto, o direito à privacidade serve para proteger o sem poder contra os abusos dos poderosos. E encriptação traz benefícios para a sociedade como um todo. É uma parte fundamental de como a internet funciona e, de uma maneira segura e eficiente, protege nossas comunicações confidenciais da interceptação por criminosos e governos, incluindo serviços de inteligência estrangeiros. A comunicação confidencial, eu quero dizer comunicações que revelam segredos pessoais, que pode ser utilizada para expor indivíduos e ameaçá-los, a chantageá-los, e mesmo aqueles que estão no poder. Eu quero falar sobre inteligência empresarial, business intelligence, comunicação que contenha segredos comerciais, que podem ser utilizados por concorrentes, que podem ser utilizados para vantagens ilegais para concorrentes. E eu quero falar também segredos do Estado, segredos estaduais. Quebrar a encriptação também significaria que os segredos que protegem nossa segurança possam ser revelados. Então, a encriptação serve para fazer a comunicação tão privada quanto a comunicação pessoal ou pessoalmente. Especialmente durante a pandemia, isso é essencial. E há tanto a ser feito para implementar e assegurar que essa encriptação seja aplicada para proteger-nos contra as agências de inteligência. Nós precisamos fazer a encriptação ponta a ponta como obrigatória. E também temos que trazer novos padrões técnicos, como 5G, que deve ser o padrão, deve ser o default, e todo mundo deve se utilizar disso. E os governos e as agências de segurança também o farão. É verdade que criminosos, claro, abusam dessa encriptação como parte do seu modo de operação,
para esconder suas atividades. E é claro que as forças de segurança precisam investigar crimes online da mesma forma que o crime offline é investigado. Então, rastros precisam ser alcançados, os grupos precisam ser infiltrados, e isso tudo pode ser feito mesmo com a encriptação forte estabelecida. É necessário de treinamento e unidades especializadas para tanto, que saibam lidar com evidências digitais, para conseguir se manter próximos. Não é razoável que as agências de segurança demorem meses ou até anos para conseguir fazer essas investigações. Uma polícia do século XXI não pode utilizar técnicas do século XX em relação ao treinamento e qualificação dos oficiais da lei. Quando falamos dessa segurança na Europa, nós começamos com um lado positivo com a regulação da proteção de privacidade, ou de dados, perdão, que é uma legislação fundamental de proteção de privacidade, pede medidas de proteção como a encriptação, e é necessário aplicação e interpretação, mas é uma boa legislação. E há legislações específicas na proteção de privacidade e da rede de comunicações, chamadas diretivas e privacy, ou diretrizes e privacy. O Parlamento Europeu está levando isso à frente para que a encriptação seja aplicada para as comunicações também. Haverá negociações muito difíceis, porque a segunda Câmara, que é o Conselho, onde os governos nacionais são representados, e claro, eles querem o oposto disso. Na Europa, o que é utilizado são dispositivos de hackeamento para passar por cima da encriptação, que compromete o direito à privacidade e traz risco à segurança de dispositivos, e também não necessariamente respeita a soberania territorial e pode ser aplicada de maneira transfronteiriça. Vocês já ouviram falar do hackeamento, do escândalo de hackeamento, que nós não conseguimos provar quais governos que estão envolvidos nisso, mas o governo húngaro é o único que a gente tem evidências mais contundentes. Eles estão pedindo acesso legal a dados encriptados e comunicações encriptadas, que essencialmente significa quebrar essa encriptação ponto a ponta. Isso trouxe algumas respostas. A Comissão Europeia, que é o governo da União Europeia, reforçou depois disso que você enfraqueceria a encriptação. Está todo mundo vendo o que está acontecendo e a ameaça que isso traz, mas a primeira legislação que poderia geralmente, ou em geral, enfraquecer ou passar por cima da encriptação na Europa e com efeito global é a chamada regulação a delegação de privacidade eletrônica, e-privacy delegation. O que essas delegações fazem é que eles buscam a busca em e-mails, em mensagens privadas, utilizando algoritmos e até inteligência artificial para buscar todas as conversas privadas em busca de possíveis conteúdo de pornografia infantil possível ou também abuso infantil, o child grooming. Isso significa um fim a segredos digitais de correspondência e seria basicamente que abrir todas as cartas no correio em busca de conteúdo ilegal seria legal, ou como se a polícia pudesse fazer a vigilância de apartamentos, porque algum crime poderia acontecer. E isso essa é a legislação que passa a ser mais problemática se as comissões propõem, se essa proposta
for à frente e deixar isso obrigatório para todos os provedores globalmente, mesmo aqueles que usam criptografia ponta a ponta. E se os aplicativos de mensagem, por exemplo, o Signal, forem exigidos deles que as mensagens sejam buscáveis em busca de conteúdo ilegal, então, basicamente, eles teriam que inserir backdoors em suas tecnologias para utilizar pelo menos o que eles chamam de client-side scanning. Seria um software que teria que ser mudado para escanear ou rastrear conteúdo antes dele ser enviado, e se for encontrado qualquer um match, o conteúdo não encriptado seria enviado para o provedor e depois para as autoridades policiais. É claro que tal seção poderia... essa funcionalidade poderia ser abusada e faria com que a segurança da encriptação ficasse sem sentido. É interessante ouvir que algo que serve para as forças policiais está sendo defendido pela Aliança das 5is, então, pelas inteligências que estão utilizando a vigilância em massa, eles estão buscando esse controle de chat ou de conversas para servir propósitos legítimos, que é a pornografia infantil, mas a agenda é que, uma vez que isso seja obrigatório e que os backdoors sejam implementados nos mensageiros encriptados, é só um pequeno passo na direção de que os governos consigam o que eles sempre querem, que é o que eles chamam de acesso legal. Então, eles querem poder acessar conteúdo encriptado e, basicamente, uma modificação similar aos algoritmos faria isso possível. Porque, claro, ele busca uma proteção legítima às crianças, então, nos olhos públicos, muitas pessoas aceitariam isso. Mas o fato é que esses algoritmos, as bases de dados que eles usam, eles são muito abertos, eles usam inteligência artificial, a possibilidade de problemas é maior. Esse conteúdo pareceria as fotos, os nudes que você enviariam poder ser expostos a moderadores, ou seja, e que certamente não são seguros nas mãos dos moderadores. Isso faz com que os usuários sejam levados à polícia de forma errônea. Até 86% do material que as cooperações americanas que estão utilizando esse controle de chat, incluindo o Google, fotos, o Facebook, usando o Facebook Messenger, e a Microsoft pelo Outlook e pelo Skype, 86% dos relatos ou das denúncias não são nem relevante crime, não tinha nenhum material criminoso ou que seja relevante. Significa que esses resultados e tem essa denúncia falsa, pode trazer processos ilegais e também apreensão de material legal, e as pessoas poderiam perder seus empregos, pessoas cometendo suicídio, casamentos acabando, e essas pessoas sendo processadas por esses crimes tão terríveis erroneamente. E também falamos sobre os canais de comunicação, onde as pessoas, as vítimas desses crimes, precisam de comunicação segura com seus terapeutas, com serviços de ajuda, grupos de autoajuda também para discussão das políticas. Tudo isso que seria discutido e comunicado para terceiros é necessária proteção. E traz um precedente que é na busca de atividades privadas somente porque talvez ela possa ser ilegal, e basicamente esse seria o fim dos estados, dos locais privados, e a gente nunca pode excluir isso.
E houve abuso disso para razões para uso ilegal disso. E o benefício desses espaços privados deveria ser maior que o dano que é feito por ter esses espaços, por não ter esses espaços, desculpa. Então, os benefícios que são desproporcionais quando pensamos sobre a proteção de crianças, as crianças não são protegidas ao ir atrás das trocas de imagens, vídeos, etc., no Facebook. O que podemos fazer para proteger as crianças é, talvez, processar as pessoas responsáveis pelos crimes em si. Então, a Comissão Europeia anunciou que vai propor esse controle de chat, da legislação de bate-papo. Eles vão também decidir se vão tornar a busca obrigatório para sistemas que estejam criptografados. A comissão organizou uma consulta pública para isso. Já fizemos muita conscientização nisso e o resultado é que 80% das pessoas são contra fazer a busca em redes encriptografadas obrigatória. Então, se isso for ocorrer, as pessoas têm que pensar que o debate é bem distorcido a favor daqueles que se chamam os defensores dos direitos das crianças. Nós nunca fomos consultados. Eu acho que eles mesmos também não foram consultados se os dados deles poderiam ser avaliados. Mais de 70% dos europeus são contra essas buscas das suas mensagens privadas. Eu tenho certeza de que as crianças também têm o direito de privacidade, mesmo nas mensagens delas mesmas. E numa nota mais positiva, o Parlamento Europeu também estão defendendo a proteção da criptografia e minha comissão tem adotado a recomendação dos serviços para a nova lei para proteger governos nacionais na Europa de restrição à criptografia. Os governos não têm o direito de controlar e excluir a criptografia. Isso não é a lei da toda a lenda, mas estamos tentando avançar isso. Nós precisamos reiterar a cada oportunidade que temos. A criptografia traz benefícios para a sociedade como um todo e é uma parte fundamental de como a internet funciona de uma maneira produtiva e segura para todos. Ele protege também nas comunicações confidenciais de interceptação por criminosos e espiões estrangeiros também. Então, agradeço muitíssimo a oportunidade e a atenção de vocês. Muitíssimo obrigado, Patrick. Eu acho que a tua fala, ela dialoga também muitíssimo com muito do que a Mallory traz, sobre como, na grande maioria das vezes, faltam dados à formulação de políticas públicas que, eventualmente, vão impactar a criptografia e, consequentemente, a privacidade. E mesmo quando essas políticas são baseadas em análise de dados, a leitura parece não apontar exatamente para uma necessária intervenção na criptografia. Pelo contrário, apontam que tem muitos falsos positivos, né, sobre o papel da criptografia para o cometimento de crimes. E me lembro, por exemplo, da última consulta lançada pela Comissão Europeia sobre combate ao abuso sexual infantil, em que, salvo engano, 80%, não sei se foi essa justamente a pesquisa que tu mencionasse, mas os resultados das contribuições mostraram que cerca de 80% das pessoas e organizações que contribuíram apontavam justamente para os perigos de uma intervenção em mecanismos de criptografia e filtragem e controle sobre conteúdo que trafegam em aplicativos de mensagem, né? Então, parece que quando não são baseados em dados, eles efetivamente ignoram os dados que são gerados para poder avançar com agendas e mostrar resultados em relação
a investigações criminais. Então, eu acho que, inclusive, as plataformas, elas parecem também ter consciência sobre a problematização da privacidade, né? E como as investigações criminais, elas muitas vezes cometem abusos, como você bem apontou. E o Tor, por exemplo, eu acho que é uma plataforma que vem historicamente fazendo suas reflexões e empregando na prática essa racionalidade de proteção à criptografia para pessoas justamente mais vulneráveis, né? Como você falou mesmo no começo da sua fala, privacidade para pessoas que são mais vulneráveis. Então, com isso, eu passo a fala para a Isabela, para a exposição. Bem-vinda, Isabela. Bom dia a todos, estava falando hoje e eu vou falar um pouco sobre... Meu nome é Isabela Bagueiro, sou diretora executiva do Tor Project e eu vou falar aqui sobre alguns tópicos, especialmente vou falar sobre medo, contradições, cheque de realidade, como a criptografia é um direito, do meu ponto de vista, e outras ameaças que possam existir. E depois eu vou tentar concluir. Eu gostaria de falar, antes de eu começar, eu gostaria de compartilhar o meu ponto de vista com vocês. Eu acho que a privacidade hoje significa exatamente significa quem você é. O que eu sou é baseado na privacidade. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto e desgosto em público, as coisas que eu tenho curiosidade sobre, o que eu tenho medo. Todos esses pontos tornam a pessoa quem eu sou. São valores muito importantes para mim e é por isso que eu deveria preservar isso e ter mais controle de quem tem acesso a essa informação. É por isso que eu sou a favor desse ponto de vista. O medo é muito utilizado, eu vejo que meus colegas já falaram isso antes, deram muitos bons exemplos, e hoje, como vocês sabem, é utilizado por ransomware. Existe um medo de não pegar a pessoa culpada, a pessoa responsável, existe um medo de criar um aumento de criminalidade e atividade maliciosa online. E no nosso caso, no caso da Tor, tem o mito da Dark Web, né? O medo de que é associado com Tor e a utilização que é feita por Tor. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. O que é Tor? Então, Tor é uma anonimidade online para proteger contra tracking e censura. Somos abertos e livres. Somos software livre e aberto, somos vários pesquisadores descentralizados, vocês podem se juntar, qualquer pessoa pode fazer parte disso, um servidor, não controlamos quem faz parte, então qualquer usuário, não contamos os usuários, etc. E somos uma comunidade de pesquisadores, desenvolvedores, usuários e operadores em todo o mundo. Somos uma comunidade global e somos não lucrativo. Esse aqui, a nossa loja, é um browser. Esse aqui é um browser esse aqui é como você conectar na rede. Esse aqui é como vocês navegam, na versão portuguesa aqui, para vocês do Brasil. Aqui, então, o que é a nossa missão? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nossa missão é avançar os direitos humanos e as liberdades individuais para criando e utilizando anonimidade e tecnologias de privacidade que sejam fontes abertas e de graças. E damos apoio à disponibilização sem restrições e open source, código aberto é muito importante para torná-lo melhor e tornar a criptografia melhor em geral.
O que é o Dark Web? Vamos falar um pouco mais sobre isso. As pessoas acreditam que o Dark Web é um lugar escondido na internet onde todos os criminosos trabalham e operam. Na verdade, a criminalidade acontece em todos os lugares, na internet, online, offline, existe também dentro da rede Tor e fora da rede Tor também. E se livrar de todas as questões de privacidade, todas as privacidades, não vai parar o crime, né? Também as pessoas acham que os hosts o Tor é o host e que o Tor hosts são, na verdade, uma rede de criminalidade no Dark Web. Não, é mais um protocolo de HTTPS, HTTP e outros protocolos. Tor transporta as pesquisas nos sites para os servidores. Mas isso é muito parecido com o que aconteceu nos anos 90, do ciberpânico. E será que isso está acontecendo agora? As pessoas achavam que... Eu não sei se vocês se lembram disso, vocês tinham nascido nessa época, mas no início da internet todo mundo ficou com medo, achando que... sobre que na internet todo mundo deveria ter medo e tudo, um monte de atividades ilegais estavam correndo na internet. E isso ainda acontece hoje. Então, esse aqui 2018, tivemos ainda que vemos as pessoas descrever nossa tecnologia, nossos locais, que vocês deveriam ter medo disso. E aqui é a percepção que as pessoas têm sobre o Dark Web, de que fazemos em termos de... com o Tor como sendo uma tecnologia que criamos. Aqui temos um Onion Servers, né, serviços de tipo em camadas, né, como se fosse uma cebola, Onion. E como o sistema funciona, falando sobre metadados, os serviços de Onion dão uma camada de proteção, porque vocês conseguem eliminar o metadados completamente. Então, é extremamente importante em termos de tecnologia que precisamos entender, porque eu acredito que o conteúdo que for compartilhado fala menos da importância que os dados fornecem sobre vocês. Então, vocês conseguimos mais analisando os metadados do que não. Então, mesmo se tiver algo relacionado ao tempo, você pode aprender muito sobre os dados da pessoa. Mas existe uma percepção de que somente atividades de streaming e tudo que não seja indexado sejam parte disso. Mas, na verdade, como eu disse antes, é que vocês podem olhar aqui, não apenas a criminalidade não apenas ocorre no Dark Web. Então, por exemplo, websites que não indexam, tipo Netflix, as páginas internas do Netflix, as páginas internas do Facebook. O que você fala sobre isso? Isso é Dark Web, mas os serviços Onions, aqui que seria o Dark Web, e aqui são alguns sites que estão lá, que vocês considerariam, vocês acham que o New York Times, ou a Facebook, ou a BBC são entidades criminosas e Brave? Não, nossa tecnologia está sendo usada e é bem popular, em grandes escalas, em grandes sites, não apenas para uso criminal. Lógico que o Dark Web ocorre no Dark Web, sim, mas é mais aqui, acontece fora da internet. Então é essa dimensão aqui, não é necessariamente o ciclo todo, mas é a interseção dos serviços, é aqui a interseção do que serve. E também... outro ponto que importa bastante é a escala. Se você pensar sobre a internet, você pensar sobre o lado Onion, a tecnologia que estamos trabalhando aqui, tem mais ou menos alguns centenas de milhares de Onion serviços no mundo. Em comparação com o que vocês sabem sobre a internet, Alexis, por exemplo, tem mais de 500 mil. Então, só o ranking da Alexa é muito maior do que os sites da Onion. Então, a escala com certeza é importante. Por quê? Porque essa aqui é a imagem que todo mundo vê, todo mundo que a mídia fala. Deep Web, Dark Web, aqui são esses monstros subterrâneos
embaixo d'água tudo é muito perigoso em comparação ao que você sabe sobre a internet. Mas, na verdade, não é isso, é o contrário. Não, o que falamos é que não existe dark web. Existe medo em volta de aumento da tecnologia de privacidade, criptografia, em outras palavras. E eu vou falar um pouco mais sobre contradições, porque as contradições, as pessoas que têm medo de aumentar a criptografia também precisam de criptografia, como vocês falaram no painel. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Meus contatos aqui, aqui também é sobre a Casa Branca, mas esse aqui funciona em todo o mundo, né? Esse aqui é uma ordem executiva para aumentar a cibersegurança dos Estados Unidos e todos... Vocês podem ver criptografia em todo lugar, encriptação, encriptação, encriptação. Então, sim, não existe criptografia sem proteção. Aqui também é outro site do governo falando, tirando onda de como o investimento em criptografia é um negócio muito... Eles fizeram um paper sobre isso, falavam sobre 250 bilhões de dólares, seria o impacto econômico do desenvolvimento de padrões de criptografia nos últimos 20 anos. E não só isso, o investimento de encriptação para o usuário, e é algo interessante, porque até a CIA tem o seu interesse no ONU. E por seus próprios motivos, que ele até acompanharam. Então os sites ONU, os sites não necessariamente têm atividade criminosa. Bom, isso estava na imprensa toda quando eles fizeram a pesquisa sobre o uso do Tor. E, por padrão, considerou todos os tráfegos de sites onde eram malignos. Isso já invalida a pesquisa. Você não está nem vendo os dados que você está analisando de maneira correta. Então, agora, uma realidade. Vamos ver o que eles querem. Bom, eles querem um backdoor. Eles querem chegar nos dados encriptados que só o governo utilizaria. Esse é o argumento dizendo por que as vítimas dos crimes merecem isso. Como seria muito mais fácil se eles tivessem os dados para resolver os crimes. Um grande esforço seria minimizado, ou minimizaria isso, e às vezes o crime não é resolvido por causa da encriptação. Essa é a Europol, a Nova York. Temos aí um artigo do procurador de Nova York. Bom, eu moro em Nova York. Agora, a polícia de Nova York só serve 2% dos maiores crimes de Nova York. Nós temos 10 bilhões desses crimes. Eu não acho que a encriptação seja algo que esteja bloqueando a polícia de resolver os crimes. Mas é vítima de qual crime? Nós estamos vendo sobre metadados e também foi falado isso logo na apresentação inicial sobre as revelações de Snowden, sobre a legislação todas e as questões que trazem. Isso é verdade. E as pessoas estão se matando por conta de metadados. E como foi mostrado, quando o uso dos dados que eles dizem que é extremamente necessário para agirem, muitas vezes traz falsos positivos. E as pesquisas mostram isso quando você vê que vários estudos que mostram civis sendo incriminados, por exemplo, fazendeiros sendo mortos até como fazendeiros no Afeganistão e no Iêmen também, como já vimos. O que eles querem, vamos ver o que eles querem aqui. Esse é um artigo da PFF sobre a lei anti-encriptação que está vindo nos Estados Unidos. Uma delas, né? Porque tem tantos que eles estão tentando. Bom, essa daqui vai exigir que o sistema seja redesenvolvido. No caso do Tor, não dá. Nós não temos acesso aos dados. Ninguém que está envolvido no sistema até agora, dos protocolos, dos pacotes, transmitido de um ponto a outro. No nosso caso, para todos os nodes da rede, todos os nós. Simplesmente, bom, não tem como
modificar o sistema sem deixar muita gente em perigo, que precisa da nossa tecnologia. Então, eles forçariam que nós redesenvolvemos, de acordo com essa lei, enfraquecendo o nosso produto, nossa tecnologia. Mas também eu quero falar outra coisa, que foi extremamente importante nesse artigo, que o sistema hoje é corrupto. Eu não estou falando de encriptação, estou falando do sistema como um todo. Agora nós temos um sistema de vigilância de massa que já está sendo utilizado. Eu sou do Brasil, eu sei meus colegas também sabem bastante disso. É muito parecido com a ditadura, porque você não sabe o que acontece ali. Se você recebe uma ordem da corte, você não deve falar nem com seu advogado. Então, esse sistema já está quebrado. Como a gente pode confiar, trazer um backdoor para o sistema quando o sistema já está quebrado? Então, eu falo isso porque esse sistema quebrado afeta a vida de todos no país, não somente aqueles afetados por atividades maliciosas. Esse era o meu ponto em relação à encriptação. É um direito. Não pode ser que uma parte da sociedade tenha acesso à encriptação e a outra não tenha esse direito. As pessoas merecem privacidade, como eu mencionei no início. Privacidade, liberdade de expressão e acesso à informação são direitos humanos. Esses direitos são negados online pelo mundo todo. O GDPR foi uma lei criada para construir o estado da arte aí. Eu não estou falando que é uma lei perfeita, mas é uma lei, é um reconhecimento de que a privacidade deveria existir e deve ser cuidada quando você cria tecnologia. As pessoas devem ter o direito a isso. E que as leis estão aparecendo no mundo todo. A liberdade da internet já diminuiu na escala global pela última década. Então é outro ponto para a encriptação, para a privacidade, para a proteção. Eu não preciso ficar só de um lado do espectro aqui. Eu posso ir até para o outro, onde eu quero acessar o meu e-mail, eu quero acessar um site, e sem ser rastreado. Os principais sites do mundo, 99% deles, estão rastreando você e tudo que você faz. Esse é um modelo de negócio que as pessoas querem proteger. Eles não querem uma solução para isso. Então, essas são as coisas que vão além do abuso governamental ou intenções escondidas. Essa é a internet de hoje. A internet de hoje precisa mudar por causa da forma que ela é utilizada e os modelos de negócio. Os rastreadores online podem revelar a sua identidade, onde você está. Se você está num país onde tem um governo autoritário, e será também debatido que o que você pode ser criado online pode influenciar eleições, e isso vai afetar você. O Tor e os servidores Onion estão sendo criados para criar proteção contra isso e diminuir a censura. E nossa missão é permitir que as pessoas publiquem informações de forma privada. Eu trouxe essas frases de usuários que coletamos informação, esses usuários que falam como o Tor os ajudou. Eu acessei sites no Irã e em outros países também. No Irã e mesmo lugares que as pessoas falam que não tem censura, mas é supervisionado e a internet usa o dado dos usuários, os dados dos usuários são coletados e eles querem essa proteção. E muitas vezes as pessoas que falam que sem o Tor eles não teriam internet. Isso é um grupo muito diverso de pessoas. Vai desde alguém que é transgênero e não tem direito de buscar informação sobre isso e como essas pessoas podem passar pelo processo, ou médicos que querem ter a privacidade quando estão buscando os casos dos pacientes. Então, às vezes, só um pai que quer que seus filhos possam encontrar respostas às perguntas que eles têm sem ter isso utilizado em anúncios. Eu só estou tentando mostrar que essas pessoas existem, não são só números, e a maior parte da internet, que é
porque senão as leis e as indústrias não iriam mais na direção da proteção da privacidade. E tudo que nós fazemos só é possível por causa da encriptação. Eu quero falar um pouco sobre outras ameaças que eu acho que as pessoas, que falam, a gente precisa voltar com essa informação e por causa da encriptação a gente não consegue. E a encriptação está nos protegendo num caminho que leva a isso, onde tem os comerciantes de dados que utilizam os dados e que te afetam sem você saber. E essa é uma grande ameaça que a encriptação nos protege como um todo. E esse é um exemplo aqui nos Estados Unidos. O Dataminr tinha uma parceria. Isso é uma novela, isso até ter negócios com esses dataminers é bom, porque eles são comerciantes de dados. Esse é o modelo de negócios. E tem esse centro de fusão, Fusion Centers. Esse aqui é um artigo do Intercept sobre isso. Esses centros de fusão foram criados depois do 11 de setembro. E quando o 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos, houve uma crítica sobre compartilhamento de inteligência, o compartilhamento de informações com o serviço de inteligência para combater o terrorismo. Então, esses centros de fusão eles são ameaças, eles trazem ameaças contra grupos que não necessariamente fazem nada, não tem nenhuma intenção maliciosa, e eles são utilizados para combater o movimento Occupy, que começou com o Occupy Wall Street, e também monitoram e compartilham informação sobre o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos. Os comerciantes de dados e centros de fusão coletam todos os dados. Os mineradores de dados trabalham com eles. A Cambridge Analytica, todo mundo lembra desse exemplo. Eles coletaram metadados. E claro, eles tinham conteúdo, mas especialmente metadados, e a combinação da agregação desses dados, eles apoiaram essas informações e não somente eles suportaram essa informação, mas também mostraram para muitos oportunistas aí. E esse é o modelo de negócio que as pessoas deveriam entrar, e o mercado cresceu e sofreu um boom. Eu só quero trazer aqui um exemplo do Brasil, que todos sabem que as pessoas estavam pagando uma empresa no Canadá para fazer campanhas eleitorais no Brasil, pelo WhatsApp do Brasil. A lei eleitoral diz que é legal, mas isso estava acontecendo. E ninguém estava regulamentando essa empresa de marketing no Canadá. Ninguém se importava com isso. Então, a minha conclusão é quais são as motivações por trás da narrativa. Eu acho que o ponto que eu quero trazer, eu espero que as pessoas compreendam, é que a encriptação não aumenta o crime ou o perigo, e o backdoor também não vai diminuí-los. Também criar um backdoor não vai diminuir o crime ou o perigo, e uma vez que tem o backdoor, uma forma de desencriptar sem permissão do dono da chave, qualquer pessoa vai poder utilizá-la. E o abuso de vigilância é real, e todos nós sabemos disso. Atalhos para fazer a vida mais fácil para as forças da lei, mas custam milhões, custa para milhões de pessoas o direito de proteger a sua privacidade. E não é impossível para agências de segurança fazerem seu trabalho sem quebrar a encriptação. E eu vou dar um exemplo aqui. Isso é o que eles estão fazendo na Dark Web, um treinamento de Dark Web. E isso aqui, os comentários dessa experiência, e uma das necessidades que eles aprenderam nos participantes é que eles podem enfatizar como é comum as investigações da Dark Web e as investigações tradicionais, que é o trabalho tradicional da polícia. Em outras palavras, eu só quero dizer que eu acho que esse debate sobre ter os backdoors e tudo mais são mais ou menos como isso. Eu posso ter o Google Maps, eu posso digitar um endereço e vai ter uma senhora que vai me falar vira à direita, vira à esquerda, ande 3 quadras à frente, e eu posso chegar ao meu destino sem nenhum esforço. E tudo bem, isso é ótimo. É muito mais otimizado para a minha experiência, mas eu posso não ter o Google Maps
ou posso estar sem meu celular, e ainda assim eu vou do ponto A até o ponto B. Eu posso pedir informações, eu posso, com certeza, me perder, mas eu posso chegar lá se eu fizer o meu trabalho. Então, as agências policiais, eles estão procurando no Google Maps aqui, que a gente sabe que não vai produzir o resultado correto, a direção, a localização, a maior parte do tempo vai produzir. O viés do algoritmo, mas eles querem isso, eles querem que isso seja facilitado. Não significa que se o Google Maps não existisse, eles não chegariam onde eles querem. Então, eles podem fazer o seu trabalho tradicional da polícia. Nós não precisamos trazer danos para milhares de pessoas porque eles querem um atalho. Então, eu vou parar por aqui e aí a gente pode entrar no debate. Muitíssimo obrigado, Isabela. A tua fala, de alguma maneira, condensa muito do que foi trazido pelos demais palestrantes. Eu acho muito interessante como ela fecha esse círculo, porque ela faz menção a algumas coisas que me parecem se conectar muito com a fala do Kazim e com a fala da Nietzsche, por exemplo, né? O Kazim fala que parece que o poder público muitas vezes perde a dimensão da criptografia para a própria segurança do Estado, né? E aí, um dado que ele traz do uso do Tor pela CIA é muito ilustrativo, é muito sintomático de como o próprio Estado também, alguns setores pelo menos, se preocupam com o sigilo e a segurança dos dados, das suas comunicações, que eventualmente também, muitas vezes, deveriam ser transparentes, né? Mas existe ali um sintoma de que há uma preocupação muito marcante. E também, em relação ao que Nietzsche traz sobre as decisões recentes do STF, sobre os bloqueios do WhatsApp no Brasil, e você fala que criptografia é um direito, né? Então, eu acho que é uma leitura que está muito alinhada, inclusive, com as decisões mais recentes da Corte Suprema do Brasil. E isso já dá um pano para a manga muito bom para a gente atualizar o que seriam as políticas de privacidade, tanto nacionais como as resoluções internacionais, né, que vão ser adotadas pelo Estado. E aí eu acho que, de novo, a gente recaptura esse elemento geopolítico dessa mesa. E aí, já para não me estender muito e passar a palavra para o público, eu tenho aqui duas perguntas que foram enviadas por escrito, apesar do chat da gente também estar muito movimentado. Eu queria começar por essas duas perguntas para todos os panelistas que tiverem a vontade para responder. Uma é do Rooney Medici, que pergunta o que seria necessário para que todos os países utilizassem a criptografia por padrão em suas aplicações, né? Imagino que ele queira dizer as aplicações que funcionam naqueles países, né? E que não seja necessariamente uma escolha. E aí eu acho que isso dialoga bastante com o conceito de privacy by default, que vem sendo amadurecido nas legislações de proteção de dados pessoais, tanto na Europa, como a Isabela também traz, como também no Brasil. Essa seria uma das perguntas. A segunda é um comentário da Lohane, que imagino que também dialoga bastante com a mesa que a gente vai ter à tarde sobre o cenário no Brasil, mas fala que o acesso a metadados por parte do Estado também é uma preocupação que se mantém muitíssimo preocupante, né? E que também está presente tanto em propostas na Índia recentes, como também no Brasil. E também imagino que na Europa e nos Estados Unidos isso também seja um tema que não é exatamente novo, mas que se mantém muitíssimo atual. E também fazendo remissão à fala da Isabela, né? Trazendo o Michael Hayden, ex-diretor do NSA, dizendo que nós, na verdade, matamos pessoas com base em metadados. Então, eu acho que são pontos que se conectam. E aí eu faço essas duas perguntas, depois eu abro a palavra para as pessoas que já manifestaram interesse em ter a voz também, para fazer uma pergunta falada. E é isso, passo a palavra para os panelistas. Alguém tem interesse em desenvolver mais um pouquinho essas questões? Posso falar? Sim? Sim. Yes. Obrigado. Em termos de criptografia por default, precisa ser implementado no software e no hardware também. Por exemplo, seria possível
fazer um telefone móvel, um sistema criptografado, um sistema operacional poderia ser feito isso. Então, isso basicamente atende às necessidades legais para seguir a criação desses sistemas, para apoiar, por default, a criptografia, se for desejado. Existe também outro nível para isso, que é a criptografia para transporte. Tem operadores de telecomunicações que trabalham nacionalmente e internacionalmente, que seria importante que eles usassem esse safe encryption, criptografia segura, porque sabe-se que esses cabos estão sendo interceptados e até agora não existe nenhuma exigência, o que é inacreditável. O que precisamos fazer também obrigar os operadores a utilizar a criptografia nesse transporte. Talvez legislação que não possa ser interpretada para isso, né? Mas isso levaria algumas organizações para questionar isso legalmente, para obrigar que os manufatureiros saber se as cortes estão prontas para impor isso, mas sabemos que isso seria uma briga muito grande no futuro. Com certeza. Se eu puder acrescentar um pouquinho mais sobre isso, o que seria a pergunta sobre o que seria necessário para adotar isso? Eu concordo com você, Patrick, sobre a regulação. Existe menos esforço em criar um mecanismo que proteja o usuário por default, mas vou dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que vocês estejam na época que os carros não tinham um cinto de segurança e a indústria automobilista falava, não, isso vai custar dinheiro, eu não quero cinto de segurança nos carros. E eles falaram, olha, vocês precisam proteger os seus motoristas. O cinto precisa ser dessa maneira, o cinto precisa ter 3 pontas e toda a pesquisa feita para garantir que o motorista não seja machucado num caso de colisão, é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora. Vocês precisam dar o direito ao usuário de se proteger, mas aí o usuário se interpreta de diferentes maneiras. Então, você não está usando meus servidores, vocês estão usando meus dados. O que está faltando aqui basicamente por que precisamos dessa criptografia, por que a criptografia precisa ser feita de certa maneira para quando forem criados os novos carros sejam feitos por design, assim como foi feito com o cinto. Existiria a necessidade de criar um sistema que seja criado em prol da defesa da criptografia já de início. Eu também concordo com os meus amigos aqui, meus colegas. Existem diferentes aplicações para a criptografia. Eu acho que ser muito específico sobre o que precisamos quando falamos sobre ponta a ponta que é uma conversa que tenha ocorrido entre pessoas conhecidas e que é uma conversa confidencial. E, por exemplo, essa reunião aqui que estamos tendo aqui, esse webinar, está utilizando criptografia para diferentes fatores, mas é ponta a ponta, e não importaria se fosse ou não fosse, porque estamos transmitindo isso. E o que fazemos online envolve alguns elementos de aviso público, por exemplo, a mídia social, é um ato público, mas eu acho que sentimos a falta de, às vezes, os dados que foram criados sem nós sabermos ou imaginar o que o usuário está acontecendo em relação às suas comunicações que estão intencionalmente disponibilizando ao mundo quando estão falando individualmente com uma pessoa. E algo que seria muito confidencial ou totalmente confidencial agora pode não ser. Agora, falamos com família e amigos e a sensação é que se tivermos uma conversa na minha casa ou com um amigo na rua,
essa conversa tem que ser privada, ela é privada. Não existe uma infraestrutura montada para monitorar esta conversa. E é isso que se promete, mas na verdade isso não é um pedido gigantesco, não é um pedido inacreditável. O que queremos é basicamente a mesma coisa. Existem problemas em termos de espaços públicos, mas não deveríamos nos livrar desses espaços criptografados por causa de uso indevido. Eu acho que é um pouco mais... É uma pergunta pior. A pergunta que estão querendo fazer é: deve haver algum espaço privado online? Esta é a pergunta. Essa é o que estamos arriscando. Talvez não haja lugar na internet onde que você consiga ter uma conversa cochichada com um amigo, com uma pessoa da família. E isso eu acho que é inaceitável. Casim, você quer comentar alguma coisa ou eu posso passar para uma nova rodada de... Does anyone want to speak? Kazim, do you want to speak? Eu acho que o áudio está um pouco ruim, eu estou tendo dificuldade para entender. As questões que estamos conversando hoje envolvem a necessidade de pessoas relacionadas à polícia, as forças policiais, de fazerem o seu trabalho. Eu acho que muito tem sido compartilhado com os outros, as informações que tínhamos, da maneira que tínhamos. O problema é que o direito de analisar esses dados é um problema. Precisamos entender todas as convenções relacionadas. Eu acho que o problema deveríamos resolver aqui, em termos de privacidade privacidade e segurança são lados da mesma moeda. Um depende do outro. É importante para a privacidade e a segurança precisa ser reforçada. E a polícia precisa também receber. Os dois precisam ter proporcional às necessidades. Eu acho que esse equilíbrio é sempre basilar aqui, quando falamos sobre o que ocorre na internet. Existe muito treinamento necessário, existe muito técnicas que podem ser utilizadas para capturar esses metadados. Eu acho que se atacarmos esse problema, não precisaremos criar algo que afete a criptografia. É importante que o público entenda de como lidar com essa situação. Essas necessidades precisam ser baseadas na análise dos dados que já existem disponíveis, que estão disponíveis na rede. Eu acredito que, no final, eu acho que alguém falou até isso, é que vocês podem eliminar metadados completamente. Isso é uma maneira muito boa que precisa ser analisada, como melhorar necessariamente sem precisar afetar e criar desafios de segurança significativos. Se você criar problemas de segurança, a privacidade vai ser afetada, com certeza. Obviamente, temos que olhar para o que precisa ser feito em nível estatal. As discussões precisam correr, workshops precisam fazer novas discussões, novas negociações e para esclarecer as dúvidas a respeito desse tema. Muito obrigado, Casim, Isabela, Mallory, Patrick. Eu vou segurar meus comentários, dado o horário já avançado, e eu vou dar a palavra para o Richard Hill, que está querendo também fazer alguns comentários. Eu te peço, Richard, só para que seja muitíssimo breve, já que a gente basicamente esgotou o nosso horário, mas dando um pouquinho de tolerância ao debate, que está muito bom, eu te dou a palavra para também fazer suas considerações. Great, can you hear me? Yes, we. Great. Thank you.
Muito obrigado pelas apresentações sensacionais. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, foi muito bem explicado. Eu queria falar um pouco mais sobre os pontos que foram suscitados aqui rapidamente. Temos que ajudar as forças policiais. Não podemos dizer que não podemos trabalhar com eles. Lógico que não é claro como podemos ajudar por meio do backdoor. Eu tenho uma ideia aqui que eu não sei se seja melhor, porque as pessoas criticam ela, mas eu queria alguma ideia. Seguinte, basicamente é como fazemos o trabalho. O governo não mira as pequenas empresas. O governo não pede todos os recibos do que eu faço, mas eles pedem que eu faça um resumo quando eu faço meus impostos. E se eu tiver alguma dúvida, eu tenho a obrigação de manter meus dados de impostos por 10 anos. Mas eu tenho a obrigação de conseguir provar para o governo que eu não estou cometendo fraude nos meus impostos. Se as pessoas tivessem a opção de manter dados encriptografadas por X anos. Se a pessoa for acusada de ser se a pessoa for acusada de ser um terrorista, ela teria como provar que ela é inocente. Você não teria obrigado a provar, mas você poderia provar. E talvez teríamos que criar algo fora da caixa, pensar fora da caixa para ajudar um pouco. Não necessariamente queremos tornar a vida mais difícil para as pessoas, mas talvez uma maneira de mitigar e tornar um pouco mais fácil. Eu não sei se isso vai funcionar, mas o público pode concordar com isso. Existe muito falado sobre o Dark Web, etc. Mas basicamente tivemos 2 referendos e perdimos os 2 por uma grande margem. 20% das pessoas só aceitaram, porque a pessoa básica, a pessoa média não entende muito e está muito sujeita às propagandas. Muito obrigado. Obrigado, Richard. Alguém quer comentar, falar do Richard? Sim, eu concordo com você. Eu queria... As pessoas sendo treinadas de como investigar coisas e acessar e investigar coisas na Dark Web foi interessante, demos esse treinamento. Foi um trabalho normal de polícia, né? Quando vocês fazem isso, normalmente vocês coloquem nos fóruns, façam armadilhas para eles. São coisas básicas, concordo, você precisa ter uma resposta, mas ao mesmo tempo, por que eu preciso permitir ou falar para as polícias que eu vou do local A para o local B? E se eles conseguem descobrir que eu vou do local A para o local B com mais esforço, então nessa questão eu concordo que a opinião pública, como eu disse, o que é a motivação por trás desse diálogo, isso é muito importante do que tem sido dito. Então, em que estamos fazendo, e algumas pessoas estão falando aqui no bate-papo, sim, nós estamos players na comunidade de outros players, estamos lutando para construir ferramentas para proteger as privacidades das pessoas, e existe meio de aumentar a criptografia para todo mundo e aumentar a privacidade. O que o mundo está tentando fazer é combinar nas comunicações, combinar a privacidade com o superpoder. As pessoas estão migrando com essa ideia, mas a gente quer ir menos a mensagem de você precisa proteger, as pessoas estão sendo danificadas, e muito mais para não é assim. Esse é um poder que todo mundo deveria ter, isso é um benefício, isso é algo que todos deveriam ter acesso. Não é somente um setor, um grupo ou o que seja. Nós queremos botar essa narrativa de uma forma que seja mais otimista, uma narrativa que convença as pessoas que elas podem obter isso, que elas poderiam buscar, porque isso é algo bom para todos. E eu acho que estamos descrevendo um grande problema, mas é que nós estamos mantendo isso aqui em mente e lutando com isso. Obrigado. Mallory, você quer fazer algum comentário ou está satisfeita?
Muito obrigada. A Isabela disse tudo muito bem. Eu agradeço a oportunidade de entrar nesse painel. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Mallory, e obrigado a Isabela também. Agradeço ao Casim e ao Patrick, que tiveram que sair mais cedo, dado o horário. E espero que todo mundo tenha gostado. Eu acho que foi um debate sensacional. E, para nossa felicidade, ele ainda não terminou, né? A gente segue discutindo tudo isso. E também no nosso segundo painel, que vai começar às 14h, já. Então, a pausa só para o almoço e a gente já volta, tá bem? E, bom, muitíssimo obrigado às painelistas, ao público, e a gente se vê na próxima. Recording stopped.